está vazio, seu trabalho já parou. Dos martelos dos obreiros, o barulho já cessou. O ceifeiro... Graça e paz da parte daquele que é Senhor a todos os que estão assistindo este vídeo. Nós estamos trazendo a mensagem da volta de Jesus, a fim de que você venha se preparar para esse grande evento. É a volta mais esperada que o mundo possa imaginar. Eu digo a você que abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo é o 15. E que Deus possa falar ao seu coração. O sermão continua, a grande tribulação. Eu quero trazer nessa mensagem para os irmãos, para o ouvinte, que nós já estamos no período, entrando no período de tribulação. Entenda, existe o período de tribulação e existe o período da grande tribulação. O período da grande tribulação será após a volta de Jesus, ou alguns defendem que o período da grande tribulação será de anos antes da volta, ou seja, do arrebatamento, né? Quis dizer arrebatamento. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação, a desolação predita pelo profeta Daniel, abre aspa e fecha aspa, quem lê entenda. Vamos simplificar mais essa palavra. Quando vocês ver acontecer a terrível destruição, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, esse lugar santo de que Jesus está falando aqui, não é Jerusalém. Por isso, abre aspas, quem lê entenda. Ou seja, não é Jerusalém, é um outro lugar no qual se declarará ou se declara lugar santo. Ora, o que você pode entender disso? A igreja, por exemplo, é um lugar santo. É um lugar santo não porque tem ou é denominada igreja. Nós podemos ver várias igrejas espalhadas por aí que não tem santidade nenhuma. Mas o que faz a igreja ser um lugar santo é exatamente aqueles que habitam nela e foi santificado pelo sangue do Cordeiro e pelo Santo dos Santos, Jesus. Então a igreja, na verdade, é um lugar santo porque nelas habitam santos. Nas igrejas habitam santos. Vamos observar algo tremendo. Jesus fala aqui o seguinte: quando, pois, vocês verem acontecendo a abominação, a desolação, que é a destruição, que preveu o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para lugar nenhum. Observe muito isso. A palavra do Senhor diz que santo é todo aquele que é lavado no sangue de Jesus. Eu tenho que dar essa volta toda
para você entender o contexto da mensagem. Esse lugar santo que Jesus fala não é Jerusalém, mas é um lugar aonde habita a grande maioria dos santos. Vou simplificar ainda mais. Esse lugar é exatamente um país que agrega ou que habita a grande maioria de evangélicos. Ora, nós sabemos que os Estados Unidos é o maior país hoje de evangélicos em todo o mundo, aonde a sua nação chega a 75% de crentes, batista, assembleianos e, enfim, segundo eles, um grande número de evangélicos. Aqui, os evangélicos é chamado de protestantes. Lá, o protestantismo é o catolicismo, é diferente, porque lá a maioria é crente. Os Estados Unidos é o país que existe mais crentes em todo o mundo. E ainda em 2013, ou melhor, continua sendo o país de maior número de evangélicos do mundo. Pare e pense nisso. É um país que tem o maior número de evangélicos em todo o mundo. Apesar de as suas igrejas estão sendo fechadas e se tornando casas de prostituição, lanchonetes, continua sendo o maior país evangélico em todo o mundo. Sendo assim, o maior país de evangélico em todo o mundo é os Estados Unidos. Esta profecia de Jesus diz: quando vocês ver acontecer a destruição no lugar santo, ou seja, no país onde existe mais santos, mais evangélicos, mais lavados no meu sangue, e ainda ele bota aqui, quem lê entenda, exatamente abre aspas e fecha aspas, é uma comparativa, para que ninguém venha entender que esse lugar santo é Israel, que aqui exatamente não é Israel, mas é um lugar que existe muitos evangélicos. Observe e vamos ler esse versículo primeiro. Quando verdes acontecer a destruição, do qual falou o profeta Daniel. Agora, quando acontecer a profecia que falou Daniel no lugar santo, que agora você está entendendo, nos Estados Unidos, então fique alerta, porque o fim, o início da tribulação já começou. Vamos saber que profecia é essa que Daniel falou e aconteceu nos Estados Unidos da América. Vamos saber o que é isso que Jesus está falando. Olha, quando acontecer a destruição que Daniel preveu no lugar onde existe muito santo, muito crente, num país mais evangélico, pode se preparar, porque a minha vida está próxima e as nações do mundo inteiro estão caminhando para a grande tribulação. Vamos observar. Abra sua Bíblia agora no livro de Daniel. O livro de Daniel. E nós vamos saber, não é isso? Aonde está escrito em Daniel o que Jesus nos descreve lá no livro de Mateus 24:15. Que tribulação é essa? Que destruição é essa que falou Daniel? E eu vou mostrar para você na Bíblia que já aconteceu. Já estamos no período inicial da tribulação, passando logo logo para a grande tribulação que diz a palavra do Senhor. Vamos observar. Está no capítulo 8 de Daniel. Vocês irão ver algo que aconteceu nos Estados Unidos, que Daniel
já havia prescrito ou previsto pelo próprio Espírito Santo. Observe, de Daniel até Jesus Cristo, calcula-se 500 e poucos anos, mas a profecia foi dada a Daniel antes mesmo de Jesus vir ao mundo. Agora Jesus no mundo, naquela época, está dizendo para nós que somos nação futura, nação presente, que até então era futura para Jesus, que devemos estar ligados exatamente na profecia de Daniel. E vamos ver que profecia é essa que Jesus falou. Quando acontecer o que Daniel escreveu, viu, testificou, quando acontecer no mundo, se prepare, porque é um período inicial para a grande tribulação. Vamos ver que o que Daniel viu e que Jesus nos deu como alerta que o fim já está próximo e já aconteceu. Vamos lá, Daniel capítulo 8, versículo 1. A visão de Daniel deu um bode. No ano terceiro do reinado de Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquelas que me apareceu no princípio. E na visão que eu tive, parecia que eu estava na cidade de Suzã. Eu quero falar desse nome. A cidade de Suzã era uma cidade que existia na Babilônia e era uma cidade de muito comércio. Era chamado naquela ocasião a cidade que não dormia. Presta muita atenção nisso. Cidade de Suzã quer dizer cidade de movimento. Uma cidade que havia na Babilônia, aonde se comercializava muito ouro, aonde se garipava também muito ouro. Então essa cidade de Suzã era uma cidade de movimento, de dia e de noite. Tinha movimento na cidade de Suzã. Por isso o nome Suzã tem uma grande referência com cidade de movimento. E diz a Bíblia, aqui na palavra do Senhor, que essa cidade ficava na província de Elã, conforme a visão que Daniel viu junto a um rio chamado Rio Ulai. Vamos observar isso. A palavra Ulai quer dizer rio ou riacho de riquezas. Isso pelo grego. Daniel disse que estava numa cidade parecida com a cidade de Suzã. E esta cidade era uma cidade rica, era uma cidade muito rica. Observe isso, caro ouvinte. Parecia que eu estava em Suzã. Ele não disse eu estava em Suzã, mas parecida com a cidade de Suzã, não na aparência visual, mas aquela cidade era uma cidade de barulho, muito movimento. Lembra Nova York. Lembra-se também que Nova York tem um rio que corta a sua cidade, aonde tem nele uma estátua chamada Estátua da Liberdade. Observe isso. Representa, nesse rio existe uma estátua chamada Estátua da Liberdade. E é exatamente a cidade, é o rio que corta a cidade de Nova York. A cidade de Nova York parece muito com a cidade de Suzã. É uma cidade que não dorme. É a maior metrópole do mundo. É uma cidade que de dia e de noite há comércio. E é uma cidade rica, uma das mais ricas dos Estados Unidos e do mundo. Veja então se não há coisas idênticas entre Suzã, que quer dizer cidade de muito barulho, cidade que não para, e Nova York, New York, cidade que não dorme. Nessa cidade chamada Suzã,
aqui no versículo 2, diz que tinha um rio chamado Ulai, que quer dizer rio de prosperidade, rio de riqueza, rio de ouro. E aquele rio, se é na verdade coincidência ou não, aquele rio que corta a cidade de Nova York chama-se Rio El Dólar, ou Rio da Riqueza, Rio do Dólar. A cidade de Suzã chama-se Cidade do Barulho. E vamos observar que tudo está combinando. Daniel olha para uma cidade que parece a cidade de Suzã, qual é Nova York. Um rio que parece o rio Ulai, mas não é. É o rio que corta a cidade de Nova York, que é chamado Rio El Dólar. Você pode pesquisar aí no seu Facebook, no seu computador, na sua internet. Diz a palavra de Deus, no versículo 3, levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé, diante do rio, um carneiro. Vamos observar isso. É bom lembrar aos amigos que estão assistindo este vídeo, que na figura grega, ou mesmo na figura hebraica, o carneiro representa, na verdade, um povo pacífico, um povo que é calmo, que é tranquilo e que vem de uma geração de sacrifício. Que povo é esse? O povo hebraico, os filhos de Abraão. Observe que Abraão, para agradar a Deus, dava um carneiro, o sacrifício da tranquilidade. E aqui diz que Daniel, olhando para os Estados Unidos, viu um carneiro. Na verdade, ele não estava falando de um carneiro simplesmente, mas quando se diz eu vi um carneiro, na verdade ele está falando de um povo pacífico, de um povo que era como se fosse o povo judaico, e era, na verdade, os Estados Unidos, um país pacífico, um país que sacrifica o seu coração a um Deus que é vivo, que aceita Jesus como seu Salvador, pois Jesus Cristo também foi levado até a cruz como ovelha, como sacrifício. E ele fala aqui, olhei e vi junto ao rio um carneiro, ou seja, povo pacífico. Esse carneiro, ou seja, esse país, tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu primeiro. Ora, vamos observar que dentro do carneiro, ou seja, nesse país que ele viu, havia 2 chifres. O carneiro aqui representa os Estados Unidos. Ele viu 2 chifres, ou seja, 2 torres. Essas torres eram muito altas, mas ele frisa aqui, ele diz aqui que os chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu primeiro. Nós sabemos que em Nova York existia as Torres Gêmeas. Na verdade, se você for observar ou analisar a história das Torres Gêmeas, você vai então saber que a torre mais alta foi construída primeiro. Após 15 anos, eles construíram a torre menor. É verdade. Ele diz aqui que o chifre, no caso aqui são as 2 torres que foi destruída, o mais alto, a mais alta, foi construída primeiro. Observe aí a construção das Torres Gêmeas e você vai sim testificar pela história das torres que a primeira torre a ser construída foi a mais alta. Se não me falha a memória, 15 anos depois, eles construíram a torre menor. Passou a se chamar as Torres Gêmeas. Elas não foram construídas na mesma época. E diz aqui
que a mais alta subiu primeiro, e é verdade. Versículo 4. Vi que o carneiro, no caso o carneiro aqui é um país, no caso os Estados Unidos, que apregou a paz, né? Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul. E nenhum dos animais, no caso aqui, nenhum dos animais representa países, porque os países de antigamente era representado por animais. Por exemplo, no escudo de Roma, um leão; no escudo dos árabes, um bode; no escudo da bandeira, no escudo de Judá, havia um carneiro que representava o povo hebreu, um povo pacífico, né? Porque naquela época Jerusalém ainda não havia sido fundada, mas havia 12 tribos, eram 12 tribos, né? Só em 1940, não me lembro, 47, não lembro muito bem, foi que Israel se tornou um país, né? No caso aí, é o país mais novo que existe no mundo, né? Também isso faz parte de uma profecia que vem do Senhor Jesus, a denominação de país, dominar o Israel como país. E diz a palavra do Senhor que ele diz aqui que o carneiro, ou seja, que os Estados Unidos dava amarradas para todo lado, para o ocidente, versículo 4 de Daniel 8, para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum dos animais, eu já disse, países, podia resistir a ele, e nem havia quem pudesse se livrar do seu poder. Fazia com os países conforme a sua vontade e se engrandecia em cima dos outros animais. Vamos observar o que os Estados Unidos dizia e diz ainda ser a maior potência. Os Estados Unidos diz que é o país que tem os maiores armamentos bélicos de guerra de todo o mundo, vindo depois a Rússia. Os Estados Unidos diz que eles são mais ricos, e assim se cumpre aqui no versículo 4, que o país carneiro, que é os Estados Unidos, dava amarrada para todos os lados, ou seja, se engrandecia. Ninguém podia se livrar, ou ninguém podia livrar-se do poder dos Estados Unidos. Você vê que o mundo inteiro hoje, na verdade, o mundo inteiro hoje deve os Estados Unidos, né? Tem uma dívida com os Estados Unidos, ou quase o mundo inteiro, né? Deve os Estados Unidos. E assim, segundo a palavra do Senhor, a palavra que diz aqui, que o país carneiro, no caso dos Estados Unidos, dava amarrada para todos os lados. O que você entende de amarradas? É o ditado que nós usamos hoje, quando existe alguém muito posudo, né? Alguém que se diz ser poderoso, então a gente fala, fulano está tirando marca com a cara de todo mundo. E os Estados Unidos ainda é assim, mas era pior antes do desastre dessas torres gêmeas. Dava amarrada para todos os lados. E diz aqui a Bíblia no versículo 4, que ninguém podia resistir o poder dele, e ninguém podia se livrar do seu poder. Fazia com os outros animais, ou seja, com os outros países, o que ele bem queria. E era assim mesmo, né? Todo mundo tinha medo dos Estados Unidos. E diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 5, enquanto ele se engrandecia, dizia-se a potência única, né? Enfim, enquanto se engrandecia, versículo 5, estando eu, no caso Daniel, considerando o que eu via, eis que o bode, observe você, que a bandeira islâmica tem um bode na sua ponta, né? O símbolo do país pacífico é o carneiro, o símbolo do país agressivo é um bode, né? E os islâmicos, ou seja, o povo islâmico, né? O islamismo, eles têm na sua bandeira um bode, né? E diz aqui que, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra. Observe, um bode vindo do ocidente sobre toda a terra. Mas o mais interessante, vamos continuar lendo.
esse bode não tocava os pés no chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ora, como pode um bode vir sem tocar no chão? Voando, avião. Ele estava falando que, na verdade, Daniel posso dizer que ele era um homem primitivo, né? Ou seja, nunca tinha visto avião antes, e de repente ele se vê no futuro, no nosso futuro, vendo um avião, né? E ele via que aquele avião, ele vinha do Ocidente, ou seja, dirigido por um povo do Ocidente, né? Então ele diz assim: poxa vida, eu via que um bode vinha voando. Na verdade não era o bode, o que ele estava vendo era um avião, né? Na visão dele, ele descreveu o bode como um avião, o que ele jamais poderia dizer um avião, pois quem foi o pai da aviação é Santos Dumont, né? No caso um brasileiro, na verdade. Então diz aqui, né? O bode vinha sem tocar no chão, voando. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Diz aqui a palavra do Senhor: dirigiu-se ao carneiro, no caso dos Estados Unidos, que tinha 2 chifres, a torre gêmeas, no caso são os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Correu contra, na verdade, os 2 chifres, no caso as torres gêmeas. E diz assim: vi chegar perto do carneiro, ou seja, vi chegar no país, nos Estados Unidos, movido de grande fúria e cólera, feriu-lhe e quebrou os seus 2 chifres. Foi o que aconteceu. Os 2 chifres aqui as torres gêmeas. Quebrou os seus 2 chifres, e não havia força no carneiro para resistir. E o bode lançou-o por terra, pisou os pés. Também não havia quem pudesse livrá-los do seu poder. Vamos analisar isso. Quem foi que conseguiu defender os Estados Unidos do poder daquele ataque, quando o bode veio voando sem tocar no chão e quebrou os seus 2 chifres, ou seja, as torres gêmeas? Daniel viu isso acontecer nos nossos dias. E Jesus falou que quando isso acontecesse, nesta época, quando estiver acontecendo isso, a profecia de qual falou Daniel, quem lhe entenda, está lá no livro de Mateus 25, capítulo 25, versículo 15, a profecia então se cumpriu. E Jesus falou que quem estiver ali, não desça do airado, ou seja, não saia do alto, não saia para buscar coisa alguma, não se desatente, não vá para outros lados, fique no alto, fique na posição, porque a grande tribulação já iria começar. Olha, quando Jesus voltar, quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando vier o arrebatamento, quando acontecer, na verdade, o arrebatamento, que pode ser a qualquer hora, já estamos na época da profecia de Daniel, a primeira profecia, aonde o carneiro está com os chifres quebrados, aonde, na verdade, o país evangélico, os evangélicos estão perdendo suas forças, espiritualmente falando. Os chifres quebrados do carneiro representam o amor de muitos se esfriando, representa muitas pessoas hoje dentro da igreja, mas é o mesmo que não estão dentro da igreja, estão dispersos. E diz a palavra do Senhor: vai para os montes, ou seja, vai para as orações, vai buscar o que está no alto, vai buscar a presença de Deus, saia da mesmice, porque eu estou falando algo natural para você, tão natural, que é para você entender o que eu quero lhe falar. Jesus está voltando, estamos perto do arrebatamento, e diz a Bíblia aqui, a palavra do Senhor nos relata que o carneiro foi quebrado, a força do carneiro dos Estados Unidos pôde dizer que é a maior potência, embora ainda se considera, mas os países pequenos agora o vê como um país vulnerável.
Então isso reforça a tese da Terceira Guerra Mundial que está para acontecer. Hoje nós estamos vendo, né, a Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos. Ninguém mais respeita o carneiro, pois a sua força foi quebrada e a Terceira Guerra está para acontecer. Tomara que a Terceira Guerra venha a acontecer depois do arrebatamento, né? Porque o arrebatamento está próximo e o Espírito Santo vai ser tirado da terra, então a tribulação vai aumentar, né? Nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito da paz, mas quando o Espírito Santo ser tirado da face da terra e não haverá mais amor, Satanás vai imperar nesse mundo, vai sentar no trono e vai dominar todas as nações. Então diz a palavra do Senhor aqui que foi quebrado o chifre do carneiro. Versículo 8: o bode, pois, se engrandeceu de sobremodo, estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, mas no seu lugar também haverá outros 4 chifres notáveis, nascerão para os 4 cantos da terra. Muito bem, você pode entender de várias maneiras, mas aqui está sendo claro. A Bíblia diz que no lugar dos 2 chifres irão nascer 4. Se você procurar ver como estão o andamento, né, da reconstrução das Torres Gêmeas, eles querem construir no lugar das 2 que foram derrubadas, né, foram destruídas, eles querem colocar 4 torres acrílicas e a construção já começou. Te pergunto, é loucura nossa? Não está se cumprindo o que Daniel viu 500 e poucos anos antes de Cristo? Está se cumprindo. E Jesus, em Mateus 24, versículo 15, falou: quando acontecer o que Daniel profetizou no lugar santo, nós explicamos nos Estados Unidos, entre aspas, não é Jerusalém, você pode ver lá que abre aspas e fecha aspas, entre aspas, lugar santo, lugar de muitos evangelhos. Então se prepara, porque a volta de Jesus já está próxima, ou seja, a volta não, o arrebatamento, né? Porque para ele voltar ainda haverá grandes tormentas, né? Muito bem, nós estamos falando a respeito da volta de Jesus aqui pelo seu computador, pela sua internet, a fim de que você venha, na verdade, se preparar, pois o fim está, na verdade, mais próximo do que você pensa. E eu quero colocar ainda, além da profecia de Daniel, eu quero também colocar aqui para vocês o que o Senhor fala, né, no versículo 16: os que estiverem na Judéia, fuja para o monte. Ou seja, necessariamente falando, não apenas Judéia, dos judeus, mas aqueles que são verdadeiro povo judeus, eleito por Deus, eleito pela graça, pelo sangue, né? No caso, os gentios, somos nós, somos, na verdade, os verdadeiros judeus, os verdadeiros filhos de Abraão, que não negam a Jesus Cristo, pois você sabe que a grande maioria dos judeus não acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós somos judeus por adoção, pela fé. Então a Bíblia fala que os verdadeiros judeus devem fugir para os montes. Ora, monte é um lugar alto, ou seja, fuja para o alto, busca o que é do alto. E diz aqui: quem estiver no eirado, ou seja, no telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa, né? Observe aí que também o eirado, o telhado, está no alto. Quem estiver no alto, ligado nas coisas do alto, não desça, permaneça ali. E diz aqui: quem estiver no campo, não desça para buscar sua capa. Ora, já aqui é uma mensagem dirigida
para os pastores, para quem trabalha na obra. Quem estiver na obra, não se desvie, não saia da obra, porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. Quem estiver no campo, não saia para buscar capa, ou seja, não desvia os seus pensamentos para esse mundo, para as riquezas, não saia da seara, não saia do campo evangelístico, porque muitos pastores hoje, muitas pessoas que trabalham no campo, estão saindo para buscar capa, ouro, vestes festivas, enfim, muitos estão largando o campo para viver nesse mundo caótico, quando na verdade, meu amigo, a volta de Jesus está próxima. E diz aqui, mas ai daquelas que estiver grávidas, né? Imagine você, os primeiros a ser chamados não serão, na verdade, pastor, bispo, evangelista, diácono, negativo. Os primeiros a ser chamados no arrebatamento, os primeiros a chegarem lá em cima, na verdade, meu amigo, serão as crianças. É verdade. As criancinhas serão em primeiro lugar salvas pelo Senhor. Isto porque está escrito, o próprio Deus falando, deixai minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Então Jesus, antes de chamar quem está no livro, escrito no livro da vida, vai dizer, vinde a mim os pequeninos, porque são de vocês o reino dos céus. Que na verdade, as crianças serão as primeiras, conforme nós estamos falando. Isto porque, mais uma vez eu repito, o próprio Jesus, ele diz, deixai minhas crianças, vinde a meus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Meu querido e minha querida, será uma alegria tremenda para as crianças entrarem em primeiro lugar no reino dos céus. Hoje nós temos visto muitas mães desprezando seus filhos, até mesmo lançando fora de seu ventre para o latão de lixo, né? Nós temos visto muitas mães fazendo coisas horrorosas com seus filhos, mas Jesus quer logo recebê-las. Deixa minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. E além do mais, a alegria, essas crianças lá em cima, cantando e adorando a Deus, será uma alegria perpétua, aonde ninguém poderá calar a voz dos pequeninos. Mas, infelizmente, quando isso acontecer, aqui na terra haverá um grande desespero. Vamos ler o versículo 19, o que Deus fala aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mas ai daquelas que estiverem grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Por que ai? Por que ele diz ai daquelas? Porque na verdade as mães sofrerão muito. Isto porque no momento em que ela estiver grávida, imagine você milhares e milhares de mulheres grávidas e de repente o Senhor chama as crianças. Imagine aquela mãe com a barriga enorme, né, imensa, pronta, acreditando que vai dar luz ao filho. De repente Jesus chama as crianças e até aquelas que estão no ventre de sua mãe, que estão na madre, desaparecerão. Aquela barriga grande, pontuda, puf! Meu Deus do céu, cadê a minha barriga? Aonde está o meu filho? Eu sentia ele aqui, sumiu. Ai daquelas que estiverem grávidas, ai daquelas que estiverem para dar luz. Eu vou até mais além, caros ouvintes. Imagine você que está me ouvindo, a mulher que está ali dando à luz, o médico com carinho ali, né, puxando a criança para fora, né, para o mundo,
De repente a criança some das mãos dos médicos. Ai daquelas que estiverem grávidas nesse período. Imagine você, a Bíblia fala também, ai daquelas que amamentarem, que estiverem amamentando. Imagine a mãe sentindo a criança puxar, né, o leite vindo do seu peito. De repente a criança some. Imagine você, as crianças que estão nos berços, né? Já pode imaginar os médicos procurando, os hospitais procurando. Na verdade, eu digo que será o maior rapto que já existiu na face da terra. Imagine o amigo que está me ouvindo e vendo nesse momento o alarde do que será dentro das escolas, né? Muitas professoras, ou todas as professoras do mundo inteiro, não só do Brasil, que tudo vai acontecer em um espaço de segundos, milésimos, centésimos. Imagine você, as professoras, vendo as crianças por um minuto em sua frente, ela dando aula, lecionando, e de repente, cadê as crianças? Como elas explicarão às suas mães, né? As mamães, né? Seu filho desapareceu. Mas como desapareceu? Não, eu estava dando aula e eu vi elas sumirem, desaparecerem. Meu querido e minha querida, o mundo vai chorar por causa disso. As delegacias do mundo inteiro vão estar lotadas de pessoas procurando seus entes queridos que não estarão aqui nesse mundo, mas com certeza na glória do Pai. E diz a Bíblia, ai daquelas que estiverem grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando naquele dia. E diz aqui no versículo 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz assim, orai ou orem para que a vossa fuga não venha acontecer no inverno ou no dia de sábado. Vamos analisar isso. Orar para que a fuga, ou seja, o arrebatamento, não venha acontecer no inverno ou mesmo no sábado. Isto porque os judeus naquela época, como nos dias de hoje, não trabalham dia de sábado. Eles ficam descansando, não saem, não vão adorar, fica à mercê do descanso e da regalia. Por isso Jesus fala, ai daqueles, ou seja, orai para que o arrebatamento não venha acontecer no sábado, porque haverá muitas pessoas de braço cruzado. É verdade. Aqui refere-se também ao sábado, né, como domingo, ou sábado mesmo, né? Quantas pessoas você conhece, o amigo que está me ouvindo, né, gostam de ir para a igreja dia de sábado? É muito difícil. Vão para os shops, vão namorar, vão para o luau, mas ir para a igreja dia de sábado? Não. Sábado é dia de arrumar a casa, sábado é dia de passear, sábado é dia de ir a shopping. Você já pensou? Se Jesus volta no sábado, tem muitos que se dispersam, vão para outros lugares e não vão para a igreja e fazem coisas horrendas no dia de sábado. E diz a palavra do Senhor, né? Ore para que o arrebatamento não venha acontecer no sábado ou no inverno. Por que no inverno? Hein? Porque no inverno, meu caro ouvinte, meu amigo que está ouvindo e vendo esta programação, no inverno ninguém quer sair de casa, ninguém quer largar o cobertor. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque está um frio, e falta o dia do Senhor, e falta as suas igrejas. Ore para que a fuga não venha dia de sábado, não venha no dia de domingo, porque lá é sábado, aqui é domingo, né? Orem para que a vossa fuga, o arrebatamento, não aconteça nesses dias. Tem muita gente que quando chega a estação do inverno, não vão para a igreja,
ah, está chovendo, não vou para a igreja. Ah, está frio, o cobertor está gostoso, eu não vou hoje. E certamente, não cumprindo o seu dever de crente, de estar na igreja no domingo, no dia do Senhor, faltando o dia do Senhor, você também não vai poder entrar no reino dos céus. Diz aqui a Bíblia, no versículo 21, haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Aqui ele está falando, na verdade, já depois do arrebatamento, haverá, na verdade, aí uma grande tribulação no mundo. Por quê? Haverá uma tribulação como jamais vista no mundo até os dias de hoje, que diz a palavra de Deus. Porque, na verdade, eles vão procurar saber, os teólogos, na verdade, as autoridades, as autoridades desse mundo, os cientistas, vão procurar explicação por que tanta gente sumiu, por que tanta gente desapareceu. A princípio, vão defender a tese de que pode ter sido os OVNIs, porque a profecia da Igreja da Nova Era, que defende que os OVNIs existem, é que 10% de toda a nação humana um dia será dizimada pelos ETs, pelos OVNIs, Mas depois eles vão começar a observar que os que subiram não eram aqueles que acreditavam em disco voador ou em OVNIs, mas os que subiram são exatamente aqueles que acreditavam na Bíblia, na palavra de Deus. Então, logo vão descartar a ideia de que foi os OVNIs, e haverá uma grande desconfiança que foi, na verdade, obra dos crentes, obra de Jesus. A ira, a revolta vai encher o coração das autoridades, dos governos. Isto porque muitos entes queridos que são evangélicos vão sumir. A Bíblia fala que aviões sem os seus pilotos vão se desgovernar, ou seja, vão cair. Locomotivas como trens, carros, motos. Imagine você que é evangélico, nesse momento do arrebatamento, está dirigindo o seu carro, de repente você some, é arrebatado. Imagine o amigo, a amiga, que está ouvindo a programação, vem o arrebatamento como um barulho estrondoso, e eles não vão entender. A verdade é que não entenderão, e perdeu um ente querido, perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu um filho, e a ira vai crescer no coração dos que ficaram. Você sabia que no arrebatamento Satanás, o inferno, irá receber mais almas do que nos céus? Você sabia que no arrebatamento o número dos que irão para o inferno no mesmo dia será bem maior dos que forem arrebatados? Porque você imagina, em um avião, vamos dar um exemplo de um avião que comporta 250 passageiros. Você acredita que os 250 são evangélicos? Eu não acredito. Você acredita? É claro que não. Então vamos lá. Digamos que em um número de passageiros de 250, apenas 70 são evangélicos. E olhe lá, estou colocando que a Bíblia fala que larga é a porta que trará a perdição, estreita é a porta que vai para a salvação, e poucos são os que se salvarão. Então imagine se no avião, no dia do arrebatamento, esteja ali 250 pessoas
no avião, passageiros, né? E, meu amigo, minha amiga, de repente, há um arrebatamento, 70 são salvos, vão para o céu. E digamos, se o piloto for cristão, então vamos analisar isso aqui. 70 foi para o céu e o resto tudo foi para o inferno. Imagine uma família de 5, aonde um é evangélico e 4 não são, e está dirigindo um carro em alta velocidade, um vai para o céu e 4 morrem e vai para o inferno. Você está entendendo a minha tese? Aonde eu quero chegar é que no arrebatamento, Satanás também vai arrebanhar muitas almas para o seu reino. Meu querido e minha querida, a ira contra os crentes vai ser terrível. Vão entender que o que aconteceu foi, na verdade, a profecia de Jesus e que Jesus levou a sua igreja, subiu com a sua igreja. Nisto, caro amigo, haverá uma revolta no coração daqueles que são governantes do mundo. Nisto, a besta, o falso profeta, né, o anticristo, já será o dominador desse mundo. No meio dessa confusão toda, haverá a terceira guerra mundial, ou se já não estiver acontecendo, nesse período, já não estiver acontecendo a terceira guerra, e vai misturar tudo. E o anticristo vai dar uma ordem, o governador desse mundo, Satanás, na figura de homem, vai dar uma ordem: acabe com as Bíblias, recolham e queimem todas as Bíblias. Assim como Hitler mandou queimar milhares de Bíblias, Satanás também vai fazer a mesma coisa. Queime todas as Bíblias, acabem com as Bíblias, pois essa desordem que aconteceu no mundo é culpa dos evangélicos. Esse Jesus tirou da sua casa seu filho, sua esposa que era evangélica, seus parentes, seus amigos, e causou um caos de destruição no mundo, porque vai ser um caos no arrebatamento. Imagine aquela mulher cozinhando feijão, fazendo a janta e ser arrebatada, e ela sozinha no seu apartamento. Quantos apartamentos vão pegar fogo? Milhares de apartamentos. Imagine você, aquele homem que está ali, serralheiro, né, com a sua serra ligada, quantos incêndios. A chamada para 190 vai ser constante, delegacia querendo explicação, e vão culpar a Bíblia, Jesus. Esse Jesus não tinha o direito de tirar os nossos parentes, de fazer esse sequestro. Por isso, bastará falar o nome de Jesus, bastará apenas citar o nome de Jesus para sofrerem as consequências de pena de morte. Isso mesmo, a Bíblia será impedida de ser pregada, as igrejas serão fechadas. O único nome que poderá ser adorado é o nome de Maitreya, do anticristo. É verdade, somente as nações adorarão o anticristo. Então o mundo todo abrirão as suas portas, e no mundo não existirá mais fronteiras, não vai ter mais fronteira, todos falarão uma só língua. O mundo será uma torre de Babel. Lembra que o homem queria falar uma língua só, tornar-se uma nação só, e houve confusão da parte de Deus, porque não era chegado o momento. Então haverá uma confusão, um governo, 12 integrantes que venha apoiar, que formará a besta de 10 chifres e a meretriz e o falso profeta. Nós vamos falar sobre isso. Você que tem Bíblia, pode abrir aí no livro de Daniel, né? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, porque
Lá nós encontraremos, né, respaldo para o que nós estamos mostrando. Livro de Daniel, quem tem Bíblia, né, pode ir lá e Deus vai falar muito ao seu coração a respeito disso. E nós iremos, né, trazer essa mensagem para você já no segundo capítulo do Apocalipse. É para você adoçar, vai ser muito forte o que nós vamos continuar falando através desta filmagem. Olha, Deus abençoe você, passe essa mensagem para outros que ainda não conhecem a verdade, ou para aqueles que conhecem a Bíblia, mas estão dispersos. Diga para eles: Jesus está voltando. As torres gêmeas foi um grande sinal de que nós estamos entrando no período, com os pés no período de uma tribulação e depois de uma grande tribulação que virá depois do arrebatamento. Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Bispo Moisés, da Igreja Ministerial da Fé e Vitória. A minha igreja fica na Estrada da Cancela Preta, 61, no Rio de Janeiro, em Padre Miguel. Você também pode procurar através do site radionovafelicidade.com o endereço de outras igrejas, Fé e Vitória. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. E eu vou voltar daqui a uma semana falando da segunda parte da volta de Jesus e o Apocalipse. Pai seja contigo. Eu gostaria que você recebesse esta oração. Feche os seus olhos, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Coloque as suas mãos em cima das minhas mãos. Amado e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, segura, ó Deus, nas mãos desta pessoa. Ajude, Senhor, ela a se levantar espiritualmente falando. Faça entendê-la que o Senhor está às portas, que não há mais tempo, ó Deus, para brincar de evangelho, de crente, de sermos crentes, que temos que seguir a caminhada que o Senhor nos prometeu e levaria até os céus. Desperta aqueles que dormem, resplandeça a tua luz sobre a vida deles, e que sejam cheios do teu poder, arrebanhados pelo teu Espírito. É o que eu te peço, que eles venham conhecer a tua verdade, ó Deus, que é o teu Filho Jesus, e esta verdade venha libertá-los. Obrigado por este veículo de comunicação, de chegar a tua palavra aos lares, às empresas e até mesmo a DVDs. Eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, a paz do Senhor sobre a tua vida, e que o Espírito Santo possa te conduzir a uma igreja. Os cultos da minha igreja, segunda-feira, às 19h30, culto da vitória. Sexta-feira é o culto de libertação, desmanchando feitiçarias, inveja do grande e trazendo em Jesus a libertação para a sua casa. Domingo, o estudo maior da Bíblia, que acontece às 19h em ponto. As reuniões, segunda, sexta e domingo, é somente à noite. A paz
do Senhor.